Pai do Senhor, multidão. A paz do Senhor, Anaídas. Amém. Estou aqui com o meu irmão Leandro, irmão Felipe Paiva, professor de História. Dá aula de Geografia também? Vai precisando de professor. Sociologia. Sociologia também? Pronto. Vai precisando de professor aí, ó. Contrata aí o Felipe Paiva. Ele aqui também é professor, né? Ensina o quê? Também História. História, né? É, História do Ensino médio? Não, eu estava para a universidade. Aqui só tem professor. A Anaísa é professora também, Anaísa? Não, Amém. Ah, é verdade. A Anaísa é da gestão, meu amigo. É do RH. Isso aí. É o meu também, só que o meu é História e Geografia para a área de administração, porque eles pagam também. Pronto. Pessoal, nós vamos trabalhar aqui, estamos trabalhando no livro de Romanos. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 4 de Romanos. É a marca da sua Bíblia? O capítulo 4 de Romanos. Pessoal, as pessoas precisam conhecer o livro de Romanos, é ou não é? Com certeza. Precisa conhecer o livro de Romanos. Grande ensino a nossa vida cristã. Exatamente, porque muitas pessoas, eu acredito nisso, muitas pessoas desistiram da caminhada porque não conhecem a verdade da salvação pela fé, em vez da salvação pela justiça própria. Porque a salvação não é pela justiça, não é por obras. A salvação é pela fé em Cristo, né? Essa mensagem, tem pessoas que hoje, Anaísa, cometeram erros graves, pecaram e acham que não tem mais solução para a vida dela, porque ela não conhece essa verdade, né? A salvação pela graça, né? Não é uma vida irresponsável. Ninguém está dizendo que você vai ter uma vida irresponsável, né? Porque a justiça ela vem para nós, mas vem mediante a fé. Isso, um ponto importante sobre a... Ele está com a voz assim um pouquinho, viu, pessoal? de Romanos, que é o seguinte: nós temos que Romanos, uma carta que vai dar muitos acontecimentos teológicos. Então, muitas pessoas que estavam perdidas se tornaram grandes pregadores, grandes líderes da igreja. Em Romanos, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele se converteu em Romanos. Martinho Lutero praticou a reforma protestante por alguns anos, mas ele leu Romanos e se converteu quando ele leu sobre o justo viverá pela fé. Então Romanos tem esse poder que, por meio de ensinos teológicos, levava você a Cristo mais profundamente. Amém. O versículo diz assim, ó: que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Até montou uma revisão, né? Que diremos, pois? Ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne. Ou seja, pessoal, Abraão, ele existiu antes da lei. Então, Abraão ele é conhecido como o pai da fé. Então, ele foi usado por Paulo como argumento de que a salvação vem pela fé. Porque se fosse pela lei, Abraão não teria alcançado a justificação. A justificação vem pela fé. Porque se fosse pela lei, Abraão já poderia ter sido descartado. Paulo ele usou esse argumento de Abraão exatamente por isso. Porque Abraão existiu antes da lei. Desde a antiga aliança, a salvação ela é pela graça e não pela lei, né? E um ponto importante é que muitas das vezes nós queremos que as obras humanas se sobressaiam, né? E aí tem essa justificativa que não é válida para Deus, né? Eu sou uma pessoa boazinha, então por mais que eu peque ali, eu sei que Deus vai me aceitar, mas não é por isso. Não é por isso. E não é por obras, é puramente pela fé em Jesus Cristo, mediante a graça. Exatamente. Você não tem como chegar diante de Deus justificado. Você não tem justiça própria para mostrar diante de Deus. Olha, eu não vou dizer nem que é muita presunção, é ignorância mesmo. O ser humano que está aí no mundo, ele acha que ele pode chegar diante de Deus e encontrar algum mérito. E Deus falar: parabéns, Anaísa, você
Você foi nota 10 lá na terra. Você não precisa de Jesus. Só as suas obras pagam pela sua vida. Só as suas obras te garantem a salvação. Tem gente lá no mundo que pensa assim: ah, eu pago meus impostos, eu faço bem ao pobre, Não roubo ninguém, não né? roubo ninguém, então estou justificado, né? Eles pensam como um jovem rico, né? Eu faço tudo, tenho pra mim bonitinho Exatamente. e já tô salvo. Aquele vídeo que eu te falei. Tudo bem pra mim, ó, Tá nota tudo. 10, mas aqui não é assim que Deus trabalha. Exatamente. Aquele vídeo que eu postei, que eu falei para você sobre, que comentaram no meu vídeo, foi sobre isso também, sobre a riqueza. Porque o jovem rico, ele chegou diante de Jesus não como alguém que dependia de Jesus. Ele chegou como uma pessoa que cumpria a lei. Você está entendendo? Alguém que tipo assim, ah, isso tudo eu faço. Aí dá uma impressão de que ele não precisava, ele gostava de Jesus, mas ele já tinha cumprido, vamos dizer assim, cumprido a lei. Aí Jesus sabe que ninguém, não há justo. O único justo que pisou nessa terra foi Jesus. Eu estou falando justo perfeito. Porque nós aqui estamos nos grupos dos santos, separados, justos. Mas não porque somos perfeitos. Quer dizer, nós somos justificados, né? Justos porque fomos justificados. Deus, Pelo sangue de Jesus. pelo sangue de Jesus. Deus, quando olha para nós, ele vê justiça, mas porque ele vê com os olhos de Jesus, ele vê Jesus em nós, certo? E é essa a mensagem do capítulo 4. Ponto importante, por que eu estou falando isso? Aí eu vou trazer uma reportagem que eu vi domingo. Estava passando, colocado no Fantástico, né? No programa de televisão aí do Globo. Estão fazendo uma reportagem de um homem chamado Magic Johnson. Johnson, sim. E aí ele chegou num ponto que nós sabemos que isso é caro para nós, que somos cristãos fiéis a Deus. Que ele falou da família dele, ele falou que tem um filho que é assumidamente homossexual. Ele falou isso. Mas aí ele disse assim: eu aceitei ele como ele é. Então eu tive que mudar para aceitar ele. Porque mas depois ele disse: eu faço muitas obras boas, eu ajudo muitas pessoas. Pelo que eu faço, eu ajudo muitas pessoas, faço muita caridade. Como se eu entendia assim, que eu vendo com os olhos da fé, né? Pela minha fé cristã, né? Evangélica, que essa atitude de aceitar o filho como ele é, aquela condição não é a correta. Deixa eu fazer uma observação aqui. Eu estou dizendo, irmãs, que nós como crentes, pais, mães, crentes, tem que expulsar o filho de casa por ser homossexual, por ser lésbico. Não é isso. Você não vai desenvolver o seu filho na fé fazendo isso, porque pelo contrário, você vai afastar ele. Mas você não pode aceitar a prática, a vivência dele nesse caminho, nessa trajetória de vida que leva ele para distante de Jesus, entenda? Essa prática do filho de Magic Johnson leva ele para a distância de Cristo. Esse é o problema. Estando distante de Jesus, não tem salvação. E não importa o que Magic Johnson ele faça de bom, caridade, etc., porque ele se gloriava nisso, na reportagem, né? Ajudar muitas pessoas carentes, etc. Mas não é isso que importa para Deus. O que importa para Deus é uma pessoa totalmente transformada pelo Evangelho, justificada por Cristo e pelo sangue de Jesus. Pela fé, né, filho? Pela fé. Isso aí que você está falando é importante, porque a pessoa Mac Johnson, Foi um grande jogador de basquete. isso, Né? segundo você falou, ele usa esse relato por quê? Porque, gente, a religião espírita é quem prega isso. Isso é prova que eles fizeram um trabalho bem feito de anunciar essa verdade que eles acreditam. Que você, fazendo caridade, você vai pagando pelos pecados que você cometeu, não sei nem se eles chamam pecados, em encarnações passadas. É o famoso karma. Então o que é que acontece? Como é que o espírito ele acredita?
Eu sou um ignorante, nunca estudei as doutrinas espíritas, mas pelo que os espíritos que conversam comigo e falam, é isso que eles acreditam. Você vai evoluindo à medida que você vai reencarnando. Então, muitas pessoas levam essa ideia, porque eu faço caridade, porque eles pegam isso do espiritismo, que o espírita ele faz muita caridade exatamente para isso, para evoluir. Só que o evangelho não é assim. O cristianismo não é assim. Olha para você ver como tem muito crente que tem muita gente que se diz cristão, que leva consigo doutrinas que não são cristãs. Porque nós fazemos boas obras porque nós somos uma nova criatura, mas não para ser salvo. Isso está bem. Já somos salvos pelo sangue de Jesus. E isso está muito bem abordado no livro de Tiago, né? Tiago fala que a salvação vem pelas obras. Me disseram, eu ouvi falar, eu vi um professor dizendo que por pouco o livro de Tiago não entra na Bíblia. Porque aparentemente, ou foi Lutero que pensou em tirar, uma coisa assim, porque aparentemente entrava em colisão com a mensagem da salvação pela fé. Mas não entra em colisão. Não vai de encontro. O que é que a palavra diz? A salvação é pela fé. Mas também, pessoal, ela é provada pelas obras. Se Abraão ele creu, logo ele saiu da sua parentela e foi em busca dessa terra que Deus ia mostrar para ele. Então ele saiu pela fé. Mas essa fé, pessoal, outra coisa que a gente tem que aprender, que está falando aí no capítulo 4. Essa fé, ela não é mérito de Abraão. A fé não traz mérito para você. Não traz justiça para você. A fé é um mérito de Deus, é dom de Deus. Por isso que a gente não tem que se gloriar. Porque a nossa salvação, ela vem pela fé. Agora, o senhor Nobrão, que você falou em relação à fé, mas aqui é uma coisa interessante que a gente não abordou da outra vez. Como é que essa fé surgiu nele? Porque ele está no meio ali de pessoas que cultuam outros deuses, isso, né? E não tinha como isso acontecer ali, assim, por lógica humana, né? Porque a gente não de lógica humana. Por lógica humana, ali. Lógica dos incrédulos. Não era para ter nascido uma pessoa cristã, com a mesma mentalidade, por exemplo, do Noé, que é o seu antepassado. Ele fala cristão, mas né, Jesus é servo de Deus. Ele não acredita criador, né? Porque do Noé para frente, você tem um declínio, certo? Vai começando um declínio até chegar a Abraão. Quando chegou Abraão, o declínio já estava total, né? Não havia aquela pessoa separada ali, exceto Melquisedeque, que é citado no texto, né? Mas você não vê eles, assim, muitos deles que estavam ainda professando a mesma ideia de Noé lá atrás. Eles já eram minoria. E o Abraão, ele estava no meio de pessoas que não cultuavam o Deus verdadeiro, cultuavam outros deuses pagãos. Aí é onde entra exatamente o que a Ana falou. Ali não pode prover, porque não tem lógica prover. Tinha que vir de algum lugar. Exatamente. Porque ali não tem como ele ter simplesmente eu crer em Deus sem nem ele nunca ter ouvido falar dele, por exemplo. Mas é um detalhe que Deus falou com ele, né? Sim, mas esse não, é porque veio de Deus. Veio de Deus. Não veio dele. É um ato soberano. Porque dele não dava para sair nada. E disso daí, muito bem colocado por você, Leandro, isso daí é o que vem a nossa alegria. Que a salvação é uma dádiva de Deus. É promovida por Deus. A gente só precisa crer e seguir. A gente só precisa se jogar, se entregar. Pronto, me entreguei a Deus. Só isso. Mas a salvação ela é construída por Deus e é dada por Deus. Não é Agora a percepção do erro é que foi legal, porque essa parte da percepção do erro já veio do Abraão, ao meu ver. Porque ele percebeu que há algo errado. Ele só não sabe o que é. Mas ele conseguiu ter a percepção que tinha alguma coisa errada. Algo não chegou a ele, mas ele sabia que tinha algo errado ali. Foi naquela da idolatria, né? Sim, Tudo, né? Aí ele consegue perceber, mas ele não consegue expor em palavras o que é que está verdadeiramente errado ali. Ele só percebeu que tinha alguma coisa errada, mas ele não sabia dizer o que era. Aí onde Deus vem, falando, é assim, né? É por aqui. Aí é a relação com Deus, com o Pai, né? Deus vai mostrando para você o que é santo, o que é verdadeiro. Quando você pensado sobre isso, só a segunda observação que eu quero fazer aqui. Faça 10, meu filho, fica à vontade. A questão é o seguinte, realmente eu falei do Magic Johnson, ele pode estar pensando, não, mas eu falei de alguém, não é bom falar isso, realmente, desculpa por isso,
Mas eu dei o exemplo dele, porque a verdade é Sim. que, resumindo, muitas pessoas pensam assim, Como? que você fazendo boas obras, Sim. você será salvo por elas, boas obras, e não pela graça. Mas é um pensamento errado. Então não é uma particularidade desse nome chamado Magic Johnson. Sim. Mas Não de é dele, muitas não é dele. pessoas, Ele aprendeu isso, né? mas de muitas pessoas que seguem esse pensamento, às vezes está na igreja, mas segue esse pensamento, eu tenho que seguir a obra da lei, porque seguindo a obra da lei de Moisés eu vou ser salvo, mas não é pela lei, é pela graça. Exatamente. É isso aí. Então o que acontece? Ele aprendeu assim, porque isso é um clichê já. Né? Esse negócio assim, eu faço boas obras, já é um clichê pessoal. Até traficante que distribui cesta básica. A pessoa, tem gente aí que é a pessoa mais perdida. Mata, rouba, faz caridade. Então caridade, gente, ninguém compra a Deus. Eu não sou melhor do que aquele traficante diante de Deus. E eu e ele vai no mesmo balaio do inferno, se a gente não tivesse no dia de Jesus. Tanto eu, como o maior traficante do mundo, diante da justiça humana, tanto eu, você, como aquele homem que mata 1000 pessoas, ia para o mesmo lugar. Mas, qual é a diferença? É que nós recebemos esse convite de Jesus e estamos aqui, dependente dele. Aquelas pessoas precisam entender que Jesus está chamando elas também, para que elas também recebam essa salvação. Sim, um detalhe que a gente tinha falado aqui também antes, eu tinha falado do ser de Abraão, ser de amor, não sei se saiu na collab, mas um detalhe que está tocando no assunto, que vai para o mesmo lugar, isso é verdade. No texto bíblico, antes de vir Jesus, todos iam para esses dois locais, ou ser de Abraão, ser de amor, mas ele não era céu. Tem que lembrar desse detalhe, eu estou falando do céu ali. Era o Sheol, né, que falava antigamente. Sheol, a sepultura. Exatamente, eles vão para o mesmo lugar. Assim, no mesmo lugar entre aspas, quer dizer, eles ficavam separados porque eles professaram de alguma forma a Deus. Mesmo ali em pecado e tudo mais, eles serviram a Deus. Então todos que vieram antes de Jesus, eles ficaram ali meio que preservados, né? Então eles ficaram ali mais conservados e não se misturaram com os outros que se corromperam mesmo. Mas ainda não estavam salvos. Eles estavam esperando aquele que viria para salvá-los. Então eles ficaram lá, né? Eu até brinquei uma vez, eu falei, não ia ser sede de Abraão, não, ia ser sede de Abel, porque o primeiro que entrou, né? Bichinho, só lamento. Olha essa sua brincadeira. É claro que você está brincando, é óbvio. Mas o que é que ele está querendo dizer? O primeiro que apresentou, só que Abel, ele apresentou uma justiça. Por que Abraão, aí já entra a doutrina. Mas aí tem um nome, né? Por que Abraão, ele é o pai da fé, ele é o primeiro, é o pai da fé? Porque ele é o pai da fé, foi o primeiro que creu. Assim, não foi o primeiro que veio pela fé. Abraão não viu Deus. Ele lembrar também, é o pai da fé. ele não tinha nada escrito, ele foi, digamos assim, no seco. Eu vou aqui, só Deus orientando. por uma voz que me chama. Isso é muito forte. Porque a partir de Abraão que começa a consolidar o ministério, digamos assim, né? O projeto. Porque a gente tinha comentado lá que a promessa, que as pessoas se esquecem, que a promessa na verdade não era para o Abraão em si só. A promessa tinha sido dada a Eva antes do Abraão. Era de ser você que virá, aquele que salvará você, mulher, e o resto que vier de você. Então a promessa é para você primeiro. Os que vierem depois vão receber a bênção sua. Porque a bênção veio através dela. E ele cumpriu, a bênção veio através de mulher, como tinha dito, e seria da casa da descendência dela. Não tinha outro. Eu só tinha feito Adão, que é. Então, do que eles viessem daqui para frente, a salvação ia vir. Então, eles começaram a pregar apenas a salvação. Isso foi para Noé, chegou a Abraão. Só que Abraão, ele tinha uma outra responsabilidade diferente dos seus antecessores. Ele tinha que consolidar a promessa. A promessa tinha que ser consolidada agora, não era só falada, ou era só ministrada, passada, agora tem que consolidar a coisa. Então, aí a partir de Abraão, por isso que ele citou aqui como a primeira pedra ali, né, assim, principal, porque tinha que haver uma consolidação a partir dali. Não tinha como haver antes, estava tudo corrompido, né? Porque Noé ele conseguiu trazer sua família, mas ele não manteve sua família em integridade. Se ele tivesse mantido a sua família em integridade, Abraão teria pegado um lar íntegro ainda. Noé ele fracassou nessa parte, lamentavelmente, de
de manter a integridade do seu lar, dos seus filhos. Quer dizer, a descendência que eu falo, né? Não só os filhos. Né? A descendência após ele não se manteve íntegra como ele. Então Deus teve que literalmente caçar ali não, é você que eu vou separar. Eu tenho um pensamento sobre isso, sabe? Noé, eu acho que aí, no meu entendimento, tudo isso daí fica como prova de que a salvação ela é pela fé. Porque sem ser pela fé, só gera injustiça. E a falha dos homens de Deus eram reveladas. O primeiro pecado que Noé foi registrado em Noé foi ele ter se embriagado, vamos dizer assim. E ele amaldiçoou o próprio filho, porque o filho dele zombou dele, por exemplo. Essa questão de amaldiçoar o filho era muito comum, tinha isso, né? Então, assim, quando eu vejo os reis caindo, pecando, caindo na idolatria, o erro de Abraão de não ter esperado, de ter caído ter levado pela dor de Sara e ter dado a serva, isso mostra a fraqueza da nossa carne. E a prova que a justiça não vem por nós. Então, quando eu vejo isso de Noé, dos filhos dele, é a prova que sem Jesus a humanidade ela já está fracassada. Ela é um plano fracassado. E tem pessoas que estão no mundo aí que falam que a humanidade é um plano fracassado, não funciona. É algo que veio para não funcionar. E sem Jesus é isso mesmo. Sem Jesus é isso. Então, Noé falhou, Abraão falhou, todos falharam. Para evidenciar exatamente o que está sendo falado no capítulo 4, que a justificativa, a justificação é pela fé. Então, quem não creu, entra pelo caminho da idolatria, do pecado da perdição. Alguns que acreditam, né, que se tornam ateus. Desculpa. E alguns ateus até pensam assim: Deus não existe, porque olha o que a gente passa aqui, guerras, homicídios, né, etc., cuidado. Mas só que a questão, ouvintes, é o seguinte, que isso vem por causa do pecado originário de Adão. Não é falta de Deus, porque o homem pecou lá no Éden. E aí, realmente, esse ateu tem que ter conhecimento teológico para entender isso. Então, às vezes, pode justificar essa questão, né? Deus não existe porque passamos por dificuldades, fome e tal. Mas é por causa do pecado de Adão que a gente está passando por isso. Que Adão que errou. Não é porque Deus errou. Não, Deus não erra. Foi Adão que pecou. Mas é isso que você está falando, que todos eles foram pecando, errando, mas ali é aquele detalhe, Deus estava presente para tentar mostrar o caminho certo. Falou, não, meu filho, vem por aqui, faça assim. Foi assim com Abraão. Abraão, não é assim, é por aqui que você vai fazer. É assim que eu quero que seja feito. Só que as pessoas têm uma dificuldade, eu até brinquei lá uma vez falando, gente, as pessoas têm uma dificuldade terrível. Eu chego aqui, ensino o caminho certo a você. Aí você vai e faz o certo hoje. Aí a mãe faz o errado. É isso mesmo. Mas você não acabou de aprender o certo, por que você está fazendo o errado? E isso é rebelde. Mas Deus está lá. Deus está lá, não, meu filho, venha para cá. Não, deixa eu dar uma desviada, não, venha para cá de novo. E Deus fica assim, nesse estique e puxa com os filhos. Não sabe até quando, né? Então, olha só. E haja paciência. Porque tem horas que Deus perde a paciência. Está ligando tudo, ouvintes. Está ligando tudo. Se isso está relacionado à natureza humana, eu faço o certo hoje e amanhã eu faço errado. Eu vejo o mar se abrir na minha frente, mas depois de alguns dias eu faço um bezerro de ouro. Exato. Eu acabei de ver o mar abrir. Olha só o milagre, coisa grande, tremenda, Deus fez. Mas depois de alguns dias eu estou adorando Deus pagão, bezerro de ouro. O ser humano se esquece muito fácil das suas emoções, né? Porque faz para a nossa natureza. Então está ligando tudo. Natureza humana, obras que não valem nada, não tem salvação por ela, porque a natureza é má, então a natureza é má, a obra humana é má, não tem serventia para Deus. Consequentemente, não tem salvação por obras. Por causa disso. Exatamente. Eu aprendo algo hoje, certo, amanhã eu faço errado, porque a minha natureza é assim. Então, se eu fosse viver na minha natureza, pelas minhas obras que eu faço de bom, não tem salvação, porque eu vou fazer algo errado amanhã. Faço certo hoje, amanhã eu faço errado. Amanhã eu faço errado, faço certo errado, e fica assim. Se bem que
Não, mas de certa forma, como eu falei no início, eles foram, entre aspas, salvos. Mas não é um salvo. Qual? Os que ficaram no seio de Abraão. Eles foram, digamos assim, separados. Não é bem uma salvação. Eles estavam esperando salvação. Né? Eles fizeram a boa obra. Eu já li sobre isso. Fizeram a boa obra, mas. Guiena, pelo se eu não me engano, o nome disso é Guiena, que é o Guiena. Eu chamo Gena. Eu chamo Gena. O lugar intermediário das pessoas ficam. Não, mas essa questão de não ser salvo Mais ou menos. Ele não estava esperando salvação. É porque no Antigo Testamento porque no Antigo Testamento, quem é que era salvo? não é a questão de eternidade, que eu estou falando a redenção. A redenção. De Israel. Mas aí quem eram os Os salvos? reis. Isso. Quem eram os salvos na Antiga Aliança? Quem aceitava a promessa. E seguia também, porque não adianta você aceitar. Não, eu estou falando aceitar, seguir. Quando eu falo aceitar ou crer, eu estou falando crer, porque crer em obras. É aceitar e seguir. Né? Então aquelas pessoas que morreram crendo na promessa, elas morreram salvas. Salvas porque viria Jesus, vinha morrer, é lógico, Jesus Para serem salvos. Lembre que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Então ela já vem antes, quem nasceu, a predestinação, né? Quem nasceu e os filhos de Deus já nasceram, lógico, na presciência de Deus, salvos, né? Porque eles Deixa de ser eleito, né? eleito. Por quê? Porque não se perde, eles nasceram e creram na promessa. Então, antes da fundação do mundo, já tinha uma previsão do Cordeiro de Deus morto, imolado e as vidas redimidas. Deus elegeu eles. Né? Elegeu. E que Abraão poderia se desviar totalmente. Isso. E aí a descendência dele não iria ser propagada na fé no único Deus. Ele poderia existir e adorar um Deus falso. Mas ele continuou firme no Deus único e Criador. É isso que eu estou falando. No caso, eles continuaram fazendo boas obras. E, de certa forma, como os que estavam antes de Jesus, eles continuaram fazendo a boa obra de Deus. Entendeu? Assim, erravam, mas estavam ali tentando fazer boas obras. Mas aquilo ali ainda não os salvava, literalmente. Mas já os conservava para uma salvação futura. Porque quando eles foram mortos, quando morreram, ficaram separados, esperando serem justificados no futuro, esperando a promessa se cumprir em Jesus. Né? Porque a salvação ainda não tinha chegado para Abraão. Tanto é que quando eu vejo na vida de Abraão, né, você começa a ver descendentes e muitos problemas acontecendo. Né? Abraão teve que mentir, tá? Né? Já veio a mentira aí, não mentiu, né? Duas vezes. Segundo a tradição lá daquele período, para conservar a vida dele, que ele podia ser morto. E aí a família dele ser tomada pelo faraó, pelo seja faraó. Mas enfim, aí é outra questão. Abraão mentiu, né? Abraão expulsou, digamos assim, mandou o filho dele embora, essas coisas aí que a gente sabe que moralmente isso não é bom, né? Que aconteça. Você vai mandar o filho embora. Mas aí foi uma questão de ordem de Deus. Aí já foi uma consequência, questão. Não teria acontecido isso se ele tivesse pecado primeiro. Isso daí já não foi o erro, foi Deus que realmente Sara quis e Deus realmente viu, Deus falou que era uma coisa boa. Porque ele tinha que sair do arraial. Né? Foi uma ordem de Deus. Mas foi uma coisa ruim, mas ali não foi o pecado, foi consequência de um pecado. Não, mas eu entendi, eu falo assim, porque aquilo vai gerar uma consequência futura. Não, o erro que ele fez antes de Isaac é o problema. Porque ele vai dizer, quer dizer, Abraão. Isso. Sim. Aí o que ele fez prejudicaria toda a descendência dele. Mas aquilo já era consequência. Já era. E o ponto importante. Porque só a separação não é o problema. A separação é o início do problema. Porque o problema vem mais na frente. Sobre isso que eu estava falando. Então veja só. Agora, já falando do próprio Abraão, que é citado aqui no Romanos 4, uma pessoa de fé, mas mesmo assim essa pessoa de fé, perceba o que ele está falando aqui, está cometendo alguns erros na vida dele. Então perceba que pelas obras em si não tem como, até o próprio Abraão, que é o pai da fé, citado em Romanos 4, que está lendo aqui, ele está narrando em Gênesis os erros que ele está acontecendo ali com ele, que ele está sofrendo, os problemas, etc. Então, para a descendência, Jacó roubou a bênção do irmão, isso já é errado. Jacó significa trapaceiro, né? Gosta dos sonhos, etc. Porque ele quis se calcanhar, alguma coisa assim, mas enfim. Aí Jacó faz isso. Briga entre Jacó e Esaú, dois irmãos brigando. Um querendo
Esaú tenta caçar Jacó, né? A narrativa de Gênesis. Aí depois vem Isaac, né? Não, primeiro vem Isaac, depois vem Jacó, e aí vem as tribos. José jogado pelos irmãos, pelos próprios irmãos. Então tudo isso está mostrando que, rapaz, se for pela natureza humana, o negócio está ruim. Eu ainda vou mais fundo, Davi, o Batseba. Ela mandou o marido Ali dela. foi a festa do... Ali, o Batseba. Então, da carne. então isso é a prova, irmãos. É a prova que se você quer seguir a Pela salvação, obra em si, né? baseando-se na sua justiça, você está perdido. Porque como. não tem ninguém, não tem como. É pela fé. Nosso colega acabou de falar, você vai fazer algo certo hoje, mas no final do dia você pode fazer algo errado. Aí já era. Tudo que você fez que é certo Desmorona, né? Se fosse, eu acho que já desmorona muito cedo. Nesse dia ela já está desmoronando. E aqui ele diz assim, irmão, porque se Abraão fosse justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então aqui diz assim, deixa eu continuar aqui para ainda adiantar. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Eu anotei aqui algumas coisas só para ilustrar. A justiça ela não tem relação nem com obras, nem com a circuncisão e nem com a lei. Lembra que Abraão vem antes da circuncisão, antes da lei, e não foi pelas obras. A gente vem estudando aqui, né, que a circuncisão, para não perder muito tempo, é aquela cirurgia, né, que o homem faz, do prepúcio, do prepúcio, né? A parte do... Isso. A A cirurgia de fimose, né? Para ficar mais fácil. Isso. Então o que acontece? Antigamente os judeus, até hoje os judeus fazem isso, porque senão eles são chamados, ser chamado para os hebreus, judeus, de incircunciso, é alguém pagão, amaldiçoado, impuro, não é digno, entendeu? De Deus. Então, Deus fez essa aliança de fato, mas a fé ela vem antes de tudo isso. A circuncisão não veio para salvação, ela veio como aliança. É isso que o povo não entende. A aliança, ela não está acima da fé. Abraão foi salvo antes da circuncisão. Somente a fé tem relação direta com perdão de pecados. Não, irmão, não há perdão de pecados sem fé. Muitas pessoas hoje não conseguem permanecer na casa do Senhor porque perde a fé, Anaísa, de que Deus perdoa. Eu deixei de caminhar porque a tentação estava forte. Para você vencer a tentação, você precisa ter fé. Sabe por que muitas pessoas cedem? É como as pessoas cedem ao pecado porque elas não creem mais. Se ela tem fé, por isso que a gente tem que orar, jejuar, para que a nossa fé fique firme, forte. Porque quando você cede, é porque você se entrega à carne e um dos frutos que a carne produz é incredulidade. Então muitas pessoas hoje, elas não conseguem voltar para a casa do Senhor, não é nem por causa da tentação, é porque a fé está fraca, ela não crê que talvez haja solução para a vida dela. Então, meu amigo, se você está enrolado no pecado, enlinhado, meu amigo, você só precisa crer. Embaraçado, né? Embaraçado. Você só precisa crer. Creia que Deus te justifica. Desembaraçando. Desembaraçado. Exatamente. Creia Sabe que... aqui? Exatamente. Jesus, ele quebra todas as suas cadeiras. Agora preste atenção. Te justificar não é ele dizer, você pecou porque você estava distraído. Você pecou. Não. É você ser justo por Jesus. Você não é justo. É Jesus. É tipo assim, a gente recebe a justiça de Cristo. Isso. Entendeu? Jesus te defendendo. Jesus não vai desculpar seus pecados. É isso. Não vai. Você pecou porque nós somos ruins. A gente peca porque a gente é ruim mesmo. Que a nossa natureza é ruim. Certo? Jesus não vai chamar você de bonzinho. Nem se preocupe. Que nós não somos. Mas você vai ser tornado justo. Não porque você é justo, porque Jesus é justo. Isso. Porque quando o Pai olhar para você, ele vai ver Jesus. É por isso que você não precisa ser uma pessoa boazinha na sociedade para aceitar Jesus. Você só precisa crer que Jesus perdoa todos os seus pecados. Amém, irmão? Amém. Ponto importante também, fazendo uma relação com
Gálatas, é para cá. Sobre, ok? Então fala-se o quê? Da circuncisão e da incircuncisão, que é o ato cirúrgico. Estou falando aqui para os irmãos. Mas olha o que Paulo diz para os Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 14 e 15. Vamos ler versículo 14 e 15. Olha só o que diz aqui, irmão. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, morto para mim, e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. Exatamente. Ou seja, para os judeus tem que circuncidar. O ato cirúrgico é mais importante na vida. Para Paulo diz não. O mais importante é você crer em Jesus para a salvação, se converter a Ele, se arrepender dos seus pecados e crer em Cristo para a salvação, sendo justificado por Cristo, recebendo a ação do Espírito Santo Cristo na tua vida e passar a ser uma nova criatura. É mais importante que o ato cirúrgico. Exatamente. Aí é importante a gente lembrar porque que essa discussão está aqui Paulo falando, lembrar, né? Que a gente já vem falando isso. É porque você sabe que a salvação veio primeiro para os judeus. E os gentios estavam sendo salvos também, só que alguns judeus não aceitavam. Porque queria que se fosse pela lei. Isso, pela lei. Pela lei. Alguns salvos. Exatamente. Alguns, a gente está sempre lembrando isso. Alguns judeus chegavam para os gentios e diziam que eles precisavam fazer a circuncisão e cumprir a lei para que aquela salvação fosse válida. Mas aí tira a validade do que ele disse para Eva. Porque no caso a salvação era para todos que proviesse dela. Todos, não tinha exceção. Ele disse, eu não vou separar, o seu filhinho aqui não será salvo. Não, porque todos os filhos de Eva serão salvos por um que vai nascer de você. Ele vai salvar todos. Não tem esse negócio. A promessa para Eva é que é válida. Tá entendendo? Só que os judeus não consideravam isso, porque na promessa para uma mulher. Ainda tinha esse problema. A promessa que Deus deu foi a uma mulher, para que dela viesse salvação. Aí eles queriam minimizar a promessa que tinha sido dada a ela e validar apenas a dada a Abraão. Só que a dela é que vale, porque a dela exatamente engloba todo mundo. E Abraão era só uma continuação dessa promessa. Entendeu? E tem a questão do capítulo 3 de Romanos, que os judeus estão em briga, né, com os gentios. Isso. Porque se acham melhores por causa da lei. Da lei. Nós somos da lei, nós somos judeus. E aí Paulo diz o quê? Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Entre judeus e romanos. Ou gregos. Não, mas eles falam da lei. Judeus falavam muito da lei, falavam muito de Abraão. Aí Paulo foi logo nas canelas, né? Quebrando logo pelas canelas, por quê? Se você está exaltando a lei, se você exalta Abraão, aí então você escolha ou a lei ou Abraão. Presta atenção, a lei é santa, mas a lei veio para revelar o pecado, ela não veio para salvar. Certo? É bom que vocês entendam isso. A lei veio para revelar o nosso pecado para que depois ele fosse redimido. Se eu sou judeu, como na época de Jesus dizia, é pela lei, aí alguém pode. Aí Paulo chegava para ele e falava assim, tá certo. E quando não tinha lei, como foi que Abraão foi salvo? Pela fé. Aí Paulo resgatou a história de Abraão, que os judeus eles exaltavam Abraão. De fato. Então vamos puxar Abraão. Então vocês estão, está provado aqui que não é pela lei, é pela fé. A mesma fé que Abraão teve. Então é essa a mensagem do capítulo 4. E continuando, e diz assim: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Tem linguagem bem antiga aliança, né? Cobertos, né? No sacrifício. Mas acho que ele fez um resgate. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa pecado. Se você está em Cristo, o pecado não está em você. Né? De acordo com a lei, né? Imputar, atribuir a você. Né? Nós não somos inimputados, nós somos culpados mesmo. Mas quando Jesus pagou o preço por nós, esse pecado não passou mais imputado para nós. Como eu posso explicar isso? O reino de Deus, vocês concordam que é um reino de justiça? Sim.
Mas nós temos essa moeda, justiça, para entrar no reino? Não. Aí é tipo como se a gente chegasse no reino de Deus e chegasse lá, bora, para entrar aqui tem que pagar a moeda. Rapaz, aí Jesus fez um câmbio. Tá bom, eu não tenho a moeda justiça, porque nem eu, nem você, nem a Anaísa tem a moeda justiça. Tem problema não, eu aceito outra moeda. Qual? A fé. Então é como se Deus tivesse pegado, como não foi isso que ele fez. A sua justiça você não paga com justiça. Como é que eu pago? Não é válido, é dinheiro. Não, ela vale, mas é que a gente não tem. É porque a gente não Não, tem. a justiça humana, entendeu? Isso, a gente não tem. A justiça humana é trapo de imundiça. Ah, mas aí. A justiça humana Não é válida, eu estou falando, exatamente, eu estou falando a justiça verdadeira. A verdadeira. A gente não tem. E a de Jesus, Deus aceita. Pera. A de Jesus ele Eu aceita. quero esse. Exatamente, a Jesus, está aqui. Eu pago, eu tenho Jesus, eu tenho justiça. Agora esses coitados aí que não têm justiça, que moeda eles vão apresentar? A fé em Cristo. Agora não é crer, como você estava apresentando, não é crer em Cristo como ele existiu. O Jesus histórico. É crer na redenção. Ele morreu, derramou seu sangue para pagar os meus pecados. Se você crê, irmão, aproveite, você é salvo. Se você crê, você é salvo. Aí é isso que eu estou falando. É maravilhoso, é isso que Paulo está ensinando. E a questão aqui que ele falou, só para destacar, a gente continuar. Certo? E assim também Davi, Tá teve. também que Davi declara ser bem-aventurado o homem, que Deus atribui justiça, independente de obras, bem-aventurado aqueles que cuidado são perdoados, os caras são cobertos. Ou seja, pela justificação de Jesus, ele se torna o nosso advogado do tribunal de Deus, que nós recebemos Jesus, né? Para a salvação. Por causa disso, recebemos Jesus para a salvação. Se é pelos nossos pecados, Jesus nos justifica. Está sendo falado aqui. Justificando nós do pecado. Ou seja, Deus está vindo como juiz. Deus está vendo todo o nosso pecado. Deus está vendo que eu sou pecador. Eu tenho pecado. Eu digo, mas Senhor, eu recebi Jesus como meu único suficiente Salvador. Eu me arrependi. Jesus é meu Salvador, é o Messias da minha vida. Tudo mais, é certo. Aí Jesus me defende disso, pelo sangue dele. Aí Deus não vê a culpa em mim, por causa de quem? De Jesus que está me defendendo. Porque Deus deu o sangue de Cristo. Pronto. Se você crê, em outras palavras, claro, eu estou fazendo aqui digamos assim, né? Um exemplo. Um exemplo, né? Estou fazendo aqui uma alegoria, vamos dizer assim, como dizem os estudiosos, né? O que está acontecendo, mas a justificação é essa. A gente vai estar dentro do tribunal, tem um tribunal, um juiz, e como é que alguém é justificado dentro desse tribunal? Por meio do sangue de Jesus. Aí Deus está vendo a culpa. Eu sou culpado, Deus está me vendo. Eu sou culpado, Deus já me vendo que eu sou culpado. Mas eu quero em Jesus. Jesus é meu Messias, é meu Salvador, eu entreguei a Ele, me arrependi dos meus pecados. Aí o sangue dele me justifica diante de Deus. Ou seja, Deus não vê o meu pecado, o meu erro por causa de Jesus. Deus não vai bater o martelo na minha cabeça e me matar. Claro, eu estou fazendo aqui uma alegoria. Faz isso mesmo. Um exemplo aqui. Ele não vai ver Jesus. Ele não vai me esmagar, ele não vai fazer algo, digamos assim, que vai, naquele momento, ele me condenar por causa de quê? De Jesus. Em outras palavras, tudo bem, digamos assim, o Supremo Senhor falando. Tudo bem, se você crê no meu filho, servir os seus pecados, e o meu filho é o seu Salvador, por causa dele, do meu filho, que se dá amor por você, eu não vejo culpa em você. Aí a gente, digamos assim, está livre, nesse momento, livre da condenação por causa do sangue de Jesus. Não é entre aspas, não, é livre mesmo. Então, nós Não, é livre, né? Entre aspas, é livre. não bate assim o martelinho, É. Como a gente vê, né? Nenhuma condenação. Culpado. Deus não faz isso por quê? Em vez de eu bater o martelo, Deus deixar o martelo e não condena por causa de quem? Da justificativa em Jesus Cristo. Exatamente. Ó, O sangue de Jesus. no livro devocional que eu tenho agora em casa, assim, eu lendo, né? Aí, o PDF,
Aí o que acontece? O cara contou um exemplo, uma vez para explicar a doutrina da justificação, ele explicou um exemplo, dizendo que Jesus, uma vez ele tinha um óculos verde. Aí caiu, aí, um figurado, não é Jesus. Aí caiu, ele perdeu o óculos verde, aí parece que mudou a lente, não sei, aí trocou por uma lente rosa. Aí depois que ele ficou usando essa lente rosa, ele ficou vendo tudo cor de rosa. Aí ele ilustrou isso daí para representar isso que o Felipe está falando, que é como se Deus usasse o óculos pintado por Jesus. O sangue, né? Quando Deus olha para a gente, Ele não vê o nosso pecado e a nossa condenação. Ele vê o sacrifício de Cristo. Agora é claro, para os salvos. Para quem creu. Quem creu, quem recebeu, quem... Muito obrigado, é verdade, é bom dizer isso. Crê que Jesus é Messias. Para aqueles que se colocaram debaixo, se arrependeu e confessou. Quando Deus olha para aquele que não está em Cristo, Ele vê os pecados, porque a pessoa não escolheu Jesus. Assim, ela não quer Jesus. Então, o que é que vai sobrar para ele? O rigor da lei, né? Porque até o Brasil vai sobrar para ele o rigor da lei. Se você não quer Jesus, não quer se refugiar em Cristo, só lhe resta a justiça, o rigor da lei. Agora, para aqueles que estão em Cristo, Deus não vê o nosso pecado. Deus vê Jesus. Bem claro, né? Esse povo de Davi, né? Nós sabemos. Povo de Davi, mas nós cremos que Davi, ele também, né, tem um protegido do Testamento. Não chegou a ser condenado de si, por causa que era narrado em Hebreus, como é da fé, Davi. É um dos heróis da fé, né, Davi? Está em Hebreus. E também porque ele se arrependeu, né? Mas a consequência veio depois. Absalão, muitas. Mas presta atenção, pessoal. Mostrando também que o pecado tem consequência. Isso, mas a gente está falando, sempre que a gente fala sobre justificação, a gente está no âmbito da salvação. A gente não está falando de consequências locais que ele vai pagar. Nós, mesmo crente que está salvo, a gente paga preço alto quando a gente erra. Nós pagamos o preço. Ainda pecamos. Só que a salvação, ela se estende, ela não chegou só a partir de 2000 anos atrás. A salvação, ela vem pela graça desde a história da terra. Sempre foi pela graça, sempre foi. O justo sempre teve que viver pela fé. Sempre. Ok? Então, assim, no âmbito de salvação, é sempre do mesmo jeito. Aqui está assim, pessoal. Como lhe foi imputado, versículo 10, como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão. Paulo usando o argumento, porque a justiça de Abraão veio antes da circuncisão, pela fé. Aí diz assim, para que fosse pai de todos os que creem. Não é pai de todos que seguem a lei, pai de todos que creem. Aqui assim, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, estou indo rápido, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Ou seja, o judeu, circuncisão. Aí, se Abraão foi salvo na incircuncisão, por que esses vão ser condenados na incircuncisão? Se eles creram tanto quanto Abraão, Gentios, né? Os gentios, né? A continuidade é a salvação daquele. Quem não for judeu naquela época eram os gentios. Os gentios não estão circuncidados, mas eles creem no Salvador. Então, se eu digo que eles não podem ser salvos na incircuncisão, Abraão também não pôde ser salvo. A lógica é essa. Então, o que acontece? Está no 18, né? Está no 18? Foi eu? Não, está no 12. No 12, né? É verdade. Agora o 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Com posteridade, no caso, os demais até Moisés. Exato. Vai ter que englobar, porque está falando do Abraão,
Mas até Moisés, todos estavam circuncisos. Exatamente, muito bem colocado. Porque eu estava até lembrando isso em casa. Não é Porque, só Abraão. gente, veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, veio os 12 filhos, veio muita gente. Muita gente. A nação cresceu no Egito para depois vir a lei. Por isso que ele fala. Esse deixa povo aí. que deu apenas da lei, todos eles foram salvos pela fé. E até os que foram salvos na época da lei foram também pela fé, não foi pela lei. A lei não salva, gente. Não é o papel dela. Ela é tipo Não um é regulador. Ela é para mostrar, para nos revelar. Na verdade, a lei ela regula até hoje, se você for avaliar bem, porque ela só te mostra o certo. Ó, Não, ela mostra assim, pecado. não, mas assim, É. ela meio que dá uma direção porque você tem que fazer o certo. Isso. Né? Ó, Deus quer que você faça assim. Mas isso É. não é para você ser salvo, ele está te mostrando um caminho. Ó, esse caminho aqui é ruim, esse caminho é bom. Quero que você vá pelo bom. Por isso que a palavra diz, onde há lei, há transgressão. Porque a lei revela a transgressão. Né? E o ponto essa questão da lei, né? De Moisés, que a lei também foi a formação da nação, né? Exato. A formação da nação israelita ali. Exato. É, vamos botar os aí na casa. né? É. Levítico e tudo mais, vai começar a ver as Isso. leis. Levítico temos a lei de sacrifício, né? E também de como deveria viver. É. E você não poderia ter relações com animais, essas Não, coisas. imagine sem a lei começar uma bagunça. Jesus, né? Exatamente. A questão de você não se envolver com o estrangeiro. Então vai ser tudo ali em Levíticos, né? Para a formação da nação israelita. Para a gente ver como isso é complicado, Esdras e Neemias mais à frente tiveram que regulamentar tudo, porque estava vazio. Porque o pessoal reclama muito do Esdras e do Neemias, mas o trabalho que eles tiveram para poder reorganizar tudo foi um absurdo, porque você passa por várias experiências de cativeiro, para depois ter que se ajeitar tudo de novo. Cada cativeiro não se mistura com outros deuses. Aí vem esse processo, aí ó, tem que separar isso. Porque Samaria foi um outro reino, né? O reino do norte. Teve a divisão do reino? O reino do norte, Norte e sul. Aí Samaria, o que aconteceu com os samaritanos? Os israelitas que viviam lá, que eram israelitas. Sim. Começou a se misturar com as estrangeiras. Isso. Começou a o quê? Paganismo, idolatria, derrubar. Aí por isso que tem a rixa entre de Jesus. Exatamente. Por causa disso. O Antigo Testamento está mostrando aí. O porquê tem a rixa no Novo Testamento. Está mostrando no Novo Testamento. Porque os samaritanos começaram o quê? Se envolver com estrangeiros. Eram israelitas. E não podiam se envolver com estrangeiro, não é isso? Segundo a lei. E outras práticas. Mas começou a se envolver. Paganismo, idolatria. Provavelmente Os dois reinos tiveram corrupção, mas o de Jeroboão, que é o reino do norte, né? Começou com Jeroboão, ele foi bem pior, porque o povo nem para Jerusalém subia mais, que é a adoração em Jerusalém. É isso que está falando. Até pelos samaritanos ficou essa zona. Foi, exatamente. Grande bagunça. Não, exatamente. E o reino do sul também. Teve também, mas o pior era o norte. Não, é o do norte, é o do norte. 10 tribos, né? 10 tribos no reino do norte, né? E a idolatria lá foi mais pesada. E seguindo, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera pela lei, isso que eu sempre digo aqui no meio bereano, tinha sempre falado. Porque a lei opera a ira. A lei, ela foi a ira que veio da lei foi descarregada em Cristo, para que nós não precisássemos pagar por esse crime, pelo nosso próprio lei. Jesus pagou por essa ira. Agora, quem não estiver em Cristo vai pagar. Entendeu? Porque Deus é justo, ele tem que cumprir a justiça dele. Entendeu? O que nos livra dessa justiça de Deus, no sentido de pagar o preço, é Jesus. Aqui diz assim: portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, de Abraão, o qual é pai de todos nós. Seguindo, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Ok? O próprio Abraão, né? Deus chamou ele do nada ali.
Deus soberano, Deus levantou, chamou ele para dele vir uma grande nação, uma nação santa. E essa nação, pessoal, Deus já estava planejando não só a nação de Israel, mas a nação de Israel e Cristo, que somos nós também. Então o projeto de Deus ia além de Canaã. É porque tinha que cumprir o que eu disse antes, tinha que cumprir o que foi dito para Adão, que é. Ou seja, a promessa, né? Promessa. Você crê na promessa que não existia e passou a existir. Isso. E algo que não existia. Promessa. E Abraão, ele não enfraqueceu, lógico, ele permaneceu. Gente, os embates de Abraão, até ele dar H para Sara, a gente foi um erro, mas a gente sabe, né, meu irmão? A mulher sofrendo porque não podia ter filho, e às vezes o marido cede, né? E não justifica. Ter muitos filhos naquela época era uma bênção. Era uma bênção, ou coitada, Sara sofreu muito. Então o que é que acontece? Mas ter fé é isso. É você ir contra todos e contra todos, serve de lição para nós. Contra todos e contra todos, apenas para seguir o que Deus está mandando a gente fazer. Isso é fé. E nos dias de hoje, cada um de nós pode ser confrontado, pode ser convidado por Deus para um chamado, não nesse nível talvez, mas que a gente lembre. Ah, rapaz, mas todo mundo faz isso, mas eu não quero você fazendo isso, eu quero você para outro propósito. Você vai ter que seguir o propósito de Deus. Temos que aprender com a palavra. E Abraão permaneceu. E diz assim, ó, o qual em esperança, gente, eu não vi comentário explicando isso, mas eu vou dizer o contexto, né? É porque é complicado. O qual em esperança creu contra a esperança. Parece um Dilmês isso, né? Assim, ó, o qual em esperança creu contra a esperança. 18. O que é crer contra a esperança? Aí eu fico pensando, eu interpretando, já tinha até estudado antes, não, esse versículo é conhecido. O que é que eu interpreto? Qual era a lógica humana para Abraão? Mulher já idosa, estéril, ele já velho. O que é que ele esperava? Não ter filho. A lógica era essa. Então ele creu, eu entendo assim, ele em esperança, ele creu contra a esperança, eu entendo que é crer contra as circunstâncias, contra a lógica humana. É porque está vindo a visão humana, né? A visão humana. Então Abraão, ele creu contra isso. Então o que acontece? Ele teve esperança, ele perseverou e ele esperou. Mas eu acho a Sara pior, porque a Sara lá debochou, né? Não debochar na cara de Deus, isso faz não. Porque ela creu. Mas eu não achei muito grave, não. Não imagina. Deus fala, né, que a fé é aquilo que não vê, né? A fé ela faz a gente ver, né? Pelos olhos espirituais, ela faz a gente ver algo que os olhos humanos não estão vendo. Exato. E outra coisa, às vezes nós crentes, a gente acredita que Deus salva a nossa vida, mas às vezes tem coisas sobrenaturais e muito difíceis que a gente fala. A gente poderia rir como sabe. Imagina que isso vai acontecer. Mas você não crê em Jesus, mas é como se Deus tivesse capacidade de fazer isso Isso ia falar. e não aquilo. Mas aí Sara, imagina, não passava nem pela cabeça dela. Uma passagem muito forte, né, em relação a isso. Eu não sei se é nesse momento, eu acho que não. Que Deus fala, eu acho que é nesse momento que Deus fala. Que o Filho de Deus quis se apresentar para alguns, né? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para ti? Eu acho que é nessa passagem aí. Sim. É, porque ele falou, Mas se ele foi nessa chegar passagem. cara dela e mas aquela viradinha assim que você falou? Mas eu interpreto, Leandro, essa parte aí você interpreta o deboche de Sara, né? É tanto que tá certo. É tanto que ficou até o nome do menino com o significado disso, né? Foi dado. Sim. Ela riu, né? Eu interpreto mais que ela riu dela mesma. Não, ela riu da situação. Tipo assim, imagina eu ser mãe nessa altura do campeonato, né? Eu interpreto dessa forma, né? Ela debochando dela. Mas o interessante é porque talvez na mente dela, ela não pensou que ali era uma representação de Deus, digamos assim. Talvez não passou isso pela mente dela, né? Sim, na inocência, entendi. porque ela já pegou a conversa provavelmente ali andando, porque a conversa era para ele, né? Aí ela só chegou no ambiente e quando ele contou a coisa e ela não creu. Exatamente. Faltou um pouquinho de fé da parte dela. Mas uma prova de que Deus não pesa essas coisas para a salvação. Agora legal, porque mesmo assim, ela queria que se cumprisse, mesmo ela tendo esse momento de riso ali, ela queria que se cumprisse o que ele estava dizendo.
Isso é que eu achei legal, porque ela correu atrás, mesmo que Não esteja desistiu errado, do fato. mesmo da forma que ela fez errado, Sim. ela não queria desistir da promessa de Deus. Ela não queria abrir mão daquilo. Rapaz, Por mais que fosse daquela forma, né? Mesmo que seja do jeito errado. Vamos acreditar, né? irmão, Pode acontecer. irmão, você arrastar uma mulher bunda fora sem lhe dar trabalho, porque Sara não deu trabalho a Abraão, não. Não, Sara, os erros que teve foram consequência de uma dor profunda que ela tinha. Gente, ela não tinha filho. Então isso doía para a mulher. Então, mas Sara, ela também creu. Entendeu? Ela seguiu, porque nem toda mulher ajuda. Nem toda mulher é convertida e crê na promessa. Você vê que Sara também foi. Entendeu? Foi uma mulher muito importante. Ela precisou crer com ele. Exatamente, crer com ele, porque nem toda mulher vai na mesma linha, não. Não, então que a promessa, eu já falei isso outras vezes. A promessa, aqui nesse caso, é para os dois, novamente. A promessa é para os dois, para Abraão e para Sara. Isso. Ele fez o ressalto lá de trás para os dois entender que a promessa é para os dois. Eles têm que crer juntos. Teve que ser Não adianta, uma mulher preparada para isso. E Não adianta ele crer sozinho. Lembrando da cultura que via ser estéril naquele tempo ali era ser muito mal falado. Esse período aqui. Você vê a angústia de Ana também, né? A angústia dela, o marido dela amava ela mais que Penina, né? O marido chegava, é por isso que eu estou dizendo, pessoal, quando você está em dor, às vezes você não enxerga as coisas boas que tem ao seu redor. Ela tinha um bom marido, que amava ela mais do que a outra, mas a outra tinha filho e ela não tinha. E não era uma questão de inveja, era uma questão de que realmente ela não tinha, entendeu? Com esse filho. Mas acho que na mente dela é aquele negócio de presentear o amor dele. Acho que ela queria retribuir, sabe? Além disso, além dela retribuir fisicamente. A cultura está no meio aí, a cultura. Né? Tem isso. É o caso da Sara. A Sara, ela queria dar isso a Abraão. Ele falou, não, eu quero ter dar agora é questão de honra. Tem isso também que você está falando, dela dar filhos ao marido, também da produtividade como pessoa. Sim. Tem uma coisa que me deprime é você ser uma pessoa improdutiva. Entendeu? Ela precisava. Ok? Essa questão da cultura é muito forte, lembrar disso. Pessoa, tipo, como se tivesse que responder à sociedade. Eu tenho que ter um filho, porque para todo mundo entender, né? Vamos lá, algo na nossa cultura que a gente tem que, geralmente, a gente sabe que não é obrigado a nada, né? Mas que as pessoas têm que mostrar, vamos lá. Deixa eu ver assim. É como se fosse uma obrigação social. Vamos lá. Questão de trabalhar, por exemplo. Vamos lá. Se a pessoa não trabalha, ela é tida como o quê? Preguiçosa. De fato, mas as pessoas falam mal, quer ou não, sim ou não? Sim. As pessoas falam mal. As pessoas falam mal. Fulano de tal tem 2 filhos. Um tem 30 anos, está na casa da mãe, não faz nada. Sim. As pessoas falam. Então na sociedade, o trabalho, digamos assim, ele é algo que eu tenho que fazer. Mas nesse caso você tem que ver o fato de morar com a mãe, ou o fato de não trabalhar, ou o fato de não, exemplo. Não, porque você falou do trabalhar. Não trabalhar é um problema sim, né? Que é claro que vocês também acham isso. É porque o exemplo assim, porque pode ser que o povo ache que o fato de assim, não, aí o preguiçoso que estiver assistindo a gente vai achar que ele está sendo mal interpretado. Não, é errado sim. Né? O que não é errado, talvez seja a condição de você. Vamos supor que seja uma deficiência acamada, por exemplo. Exatamente. Ele não pode trabalhar. Pelo amor de Jesus, você está querendo cobrar de uma pessoa que está acamada. O trabalho porque Ana não escolheu. Ela não escolheu ser estéril. E nem Sara. Né? Agora o cara, por exemplo, o cara, vamos lá, se o cara, ele, no caso do trabalho dele, ele não casou, aí por exemplo, tá morando na casa do pai, é uma preguiça que realmente a sociedade fala isso, tá rodando, né? Só porque você está morando na casa dos pais, né? Porque o ideal é você casar e morar na sua casa. Isso aí é um preconceito. Então é isso aí que realmente mora no preconceito. Agora, o trabalho, realmente, se o cara estiver em casa e não estiver pagando uma conta, não estiver trabalhando, quando for problema de saúde, né? Se não for problema de saúde, se você não for um deficiente, alguma coisa assim, tudo bem, né? Mas só para orientar. O exemplo, para ficar um bom exemplo. Porque assim, tem pessoas que moram com os pais, mas trabalham. É o correto. Ajuda em casa, ajudando as coisas em casa. Os gastos. Que é o caso do Ló também. Comprando caso do Ló, ou pelo menos, para ajudar? Ou pelo menos a pessoa trabalha para ter suas coisas, não tira tempo dos pais. Mas foi só brincando. Pagar suas contas. Mas ajuda, trabalho pelo menos com suas próprias contas.
comprar suas roupas, etc. Sim. Para virar o bem dos pais, entendeu? O que ele está querendo falar também é sobre o preconceito da sociedade, só para trazer para a sua discussão. Vamos lá, a pessoa que não quer trabalhar, que não tem nem vontade de trabalhar, que já começa por aí, né? Essa daí tem que ser criticada. Então você vê que a sociedade vai dizer que, ó, fulano tá preguiçoso, não faz nada, nem trabalha, nem estuda. Nem isso, Enfim, então, essa questão do trabalho, vamos dizer assim, pra gente, que é muito importante, é a questão de ter filho nessa época. Sim. Se você não tinha filho, a pessoa ia falar. Ia falar. É mais ou menos isso. Exatamente. Tem que entender melhor. Verdade, bem colocado, é isso mesmo. Entendeu? Aí aqui diz assim, versículo 19, estamos terminando, diz assim, e não enfraqueceu na fé. Gente, que essa palavra entre no seu coração. Não enfraqueça a sua fé, né? É isso, Anaísa, tem muitas pessoas que cobram fé da gente para que as coisas aconteçam imediatamente. Mas será que você teria fé de esperar sem ver e sem receber? Você esperaria uma promessa de Deus 40, 50 anos? Como Moisés? E como o próprio Abraão, por exemplo, esperar muito tempo? É isso que eu estou te falando. Às vezes as pessoas... Noé, né? O caso de Noé, da arca. De Noé, bem colocado. Não chovia e Deus disse que a arca, que vai chover, né? Muito bem colocado. As pessoas só associam a fé igual a varinha mágica. Igual aquele, eu gosto de lembrar aquele meme de Michael Jackson. Você fala assim, I want this, I want this. Ele chegava numa loja, eu quero isso, eu quero isso. Ele só apontava o dedo, tudo caro, caríssimo. Ele nem perguntava valor. Ele nem perguntava valor. Eu quero isso. Aí tem gente que associa a fé assim, eu quero isso, recebe. Eu quero isso, recebe. Eu quero saber se essa pessoa, ela tem fé para dizer, eu quero, mas você espera muitos anos por essa promessa, sem enfraquecer a fé? Porque a Bíblia fala dessa fé. A fé inabalável, independente das circunstâncias. Então, essa é uma das grandes lições que Abraão traz para nós. Entendeu? Aí diz assim, foram vários anos. Né? Muitos anos. E parece, Felipe, que Deus faz questão de deixar você num deserto para mostrar que o que Deus faz com você independe do cenário. Moisés foi 40 anos para ser chamado. Vocês têm Moisés. E aí? 40 anos lá fora do Egito, né? Ele fugiu do Egito. No deserto, 40 anos para ser chamado, ver a sarça e tudo mais, para voltar para libertar o povo. Até você vê, né? Então isso é fé. E aqui diz assim, ó. E também os mistérios de Deus, né? Naquela época eram muitos, né? Eles não só era Deus mandando eles seguindo, eram muitos mistérios, né? Vamos dizer assim. E não divulgou a promessa de Deus por incredulidade, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Isso, é de verdade, porque o cara só porque não ouviu uma voz e seguir. Você tem, eu, sinceramente, gente, eu sou crente, mas eu fico imaginando esse contexto do período que Abraão viveu. Mas você é filho de Abraão. É fé de verdade, hein? A mesma fé que Abraão recebeu é a fé que nós temos agora. Não, mas ele está falando de situação de ambiente. Você não tinha isso aqui, entende? Mas eu eu não tinha acesso a isso. Mas você é só uma voz. Eu ouvi uma voz assim, falando comigo, eu na minha mente, essa voz falando comigo e eu vou. Entendo. Muita fé, tem que ter muita fé. Tem que ter muita fé, gente, mas a gente tem que ter cuidado, porque isso não foi mérito de Abraão. Não, foi Deus que deu. Sim, mas para que a gente não esqueça que a fé que Deus deu a Abraão é essa mesma fé que a gente recebeu agora, que nos mantém crentes. Sim. Você está entendendo? Porque a gente também veio do nada. Né? Vamos dizer assim. Nós que tenhamos. E você citou o exemplo, e meu filho, você citou o exemplo. Ajuda hoje, né? Felipe, você citou o exemplo do povo que viu o mar se abrindo. Graças a Deus pela ajuda, né, pessoal? Temos ajuda hoje, graças a Deus por essa ajuda. Essa grande ajuda. Grande ajuda. Pelo Espírito Santo nossas vidas. Exatamente, porque Deus deu essa. Não, exatamente. Só para concordar. Eu concordo com você que foi realmente, ele saiu do nada, Abraão. Né? E ele ouviu essa. Alguém pode dizer, mas se eu ouvisse a voz de Deus como Abraão ouviu, eu também seguiria.
Mas só que aí entra o exemplo que você falou. Muita gente ouviria e não seguiria. O que acontece? Muita gente viu, pessoal, as pragas, o livramento de Deus agindo visivelmente. Abraão não viu, Abraão ouviu. Muita gente vendo aqueles milagres, o mar se abrindo, E ainda deixou de crer em alguns momentos. e ainda escarneceu, ainda murmurou. Então a fé é um milagre, vem de Deus. E é essa mesma fé que vem para nós. Ele deu ouvido, né? Ele deu ouvido, entendeu? A fé é um mistério de Deus, é uma coisa maravilhosa. Que não, você pode, é por isso que a gente não pode se apegar, Anaísa, somente a milagres visíveis. Porque isso não garante salvação. Se você não internalizar a fé que Abraão teve, você não é salvo. Amém? Amém. Vamos seguindo. Ah, esperando alguém falar. Não, você tinha feito a anotação ali de Jó, eu ia falar do Jó, mas ele depois fala. Olha, meu querido. Não, mas eu queria ver da anotação ali que você botou, que eu não vi. Cadê? Você botou alguma coisa aí. Mas eu acho que não é fé. fé, não falei de Jó não. Aqui meu F está feio assim, mas é Eu falei, meus alunos falam também. Meus alunos, não, meu F não está errado. Mas tem aluno que fala. É a anotação, tá aí. Seu F parece Eu um olhei ali e J. fiquei curioso ali. Aí meus alunos falam, professor, seu F parece um J. Aí assim, e não enfraqueceu na fé, né? Diz assim, e não duvidou da promessa de Deus. E o 21, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Deus prometeu, Deus cumpre. Pelo que isso foi também imputado como justiça. Pessoal, a mensagem desse capítulo é: se você crê, Deus, quando olhar para você, Ele não vai ver seus pecados, Ele vai ver a justiça de Deus, a justiça de Cristo em você. E aqui diz assim: pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual, por nossos pecados, foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Certo, irmãos? O seu pecado, se sem Jesus, ele vai ser olhado para você e vai ser para a sua condenação. Nós que aceitamos Jesus, nem no juízo final a gente vai ser julgado, nós viremos com Jesus. Nós não passaremos lá para sermos julgados com Cristo, no sentido de salvação, porque Jesus já pagou. Tá certo? Isso vale também até para o próprio Abraão também. Quem vai ser julgado, exatamente, quem vai ser julgado vai ser o mundo. Porque muita gente acha que o código do Abraão, o bichinho vai para o inferno, não vai não. Ele está justificado, ele ficou esperando lá para poder ser justificado. Ele aqui e fala sobre o que Paulo me retrata, o que? A ressurreição de Jesus, né? Que é para confirmar, ó, e essa fé tão poderosa, e essa fé é tão válida e verdadeira que Jesus ressuscitou dos mortos. Essa fé é tão certa que Jesus ressuscitou dos mortos. Então isso nos traz a certeza que por ela somos salvos. Exatamente. E é para a remissão dos pecados, tanto dos que estão vivos como dos que também morreram. Deixar isso muito claro O também. sangue de Jesus ele não veio só para o presente e futuro, ele também atingiu Os que o não passado. passaram. O passado. Porque já pensou a pessoa passar por tudo isso e não ser salvo? Né? Ia ser muito triste. Né? Mas essa discussão de que os do passado não eram salvos, não, eles foram, morreram sim, Não, foram salvos na promessa, né? Crendo na promessa. E muitos deles morreram, eles morreram sem ver, sem alcançar, né? Morreram sem ver e sem alcançar, por quê? Porque essa promessa ainda ia se estender, né? Ainda viria para frente. Moisés nem se vê na terra prometida toda. É importante que a gente venha aprender que não se deve desistir, né, desta fé. Está convicto dela. Olha, você pode falar o que quiser aí, se doutor, não sei das quantas. Mas a minha fé em Cristo é verdadeira. Por mais que o senhor não creia, falando seus discursos aí, por mais que o senhor diga que é para ser eleito, né? Homem de política. Agora, porque
Sim, no nosso contexto aqui do Rio Grande do Norte. No Brasil, né? Eleições para município e prefeito e vereador. Então, por mais que alguns políticos façam discursos bonitos, né? Vai aparecer vários aí, nós conhecemos isso bem. A cada 2 anos. Tem aqueles que dizem que são revolucionários, né? E aí vamos povos. Eles mostram como é que os fariseus faziam, eles mostravam uma pureza, uma santidade, né? Você estava falando a eles, Mas o negócio ficava em jejum e fazia uma cara de piedade. Uma cara de piedade. Mas aí nós sabemos que não é isso, né, pessoal, que a gente precisa. Claro, respeitamos os políticos, porque no final das contas, a política é que traz uma mudança na sociedade de estrutura, ou seja, para melhorar vias, para melhorar saneamento básico, essas coisas. Queira ou não, a política tem que estar presente. Que é isso que eles fazem isso. A roda girar. E fazem isso, né? Queira ou não. Né? Sim. Se fosse só a igreja, glória a Deus, mas não é a igreja que faz isso. Não. Isso é a política local. Né? Emprego, etc. Só não é perfeito, né? Mas nós sabemos. Não tem como. E a verdadeira fé. E a verdadeira fé que não podemos desistir. Isso é verdade. Crer contra a própria esperança, ou seja, Dos políticos? não. É porque ele falou assim, porque ele falou da política toda problemática, ele falou, mas nós temos que crer, viu? Que Deus vai ter fé, Deus, verdadeiro. Para que ele mude a situação. Nós temos que crer contra a própria esperança, na fé, no único Deus vivo. Ele pegou o textozinho, ó. Sim. Entendi. Nós temos que crer contra a própria esperança, na fé no único Deus vivo e verdadeiro, Cristo, para a redenção dos nossos pecados, né, para sermos justificados, para a salvação. Para que Deus não encontre culpa em nós, temos que crer em Cristo. E também crer nessa fé, para perseverar, né, na salvação, perseverança dos santos. É isso aí. É isso aí. É isso que eu falei, ele pegou bem aquela partezinha do texto. Para não desanimar, irmãos, e nas promessas vai se cumprir. Glória. E a fé, ela, pronto, no caso dos heróis da fé, né? Cada um eles creram em coisas que eram impossíveis aos olhos deles, né? Mas eles creram no Senhor que disse para fazer, faça isso que eles creram, né? Sim. E a gente vê que a fé não só está nessas coisas, nas coisas materiais. Exato. Né? Deus tem um ministério, Deus tem uma obra, e principalmente Deus quer que a gente cultive a fé, crendo que o dia vai voltar. Né? Exatamente. E era o que eu ia também colocar, exatamente esse seu raciocínio. Que, Deus vai resolver. Vai, ele vai voltar. Aí é onde vai ser tudo perfeito. Né? Que era o comentário. Então, irmão, a lição de hoje, mas é uma lição. É uma lição. Então, o que é que acontece? A mensagem de Paulo era exatamente essa. Os gentios, eles poderiam ser justificados, salvos, sem ser circuncidados, sem viver a lei dos judeus, vivida pelos judeus, ok? Por quê? Porque Abraão foi salvo, no sentido assim, ele foi justificado sem ter vivido a lei e sem ter vivido a circuncisão. Foi esse o argumento que Paulo falou. E que mensagem isso traz para a gente? Complementando, o Felipe já falou. Você, meu amigo, aí a mensagem também diz para você. Às vezes você fala, eu não vou ser crente agora não, porque eu estou me preparando. Ainda não estou preparado. Eu não estou preparado não. Jesus, ele me justificou. Mas no sentido de eu me preparar humanamente, eu não tenho a mínima condição. Você tem? O que é que aconteceu conosco aqui? Sozinho eu não consigo. Não conseguimos. Jesus, ele nos justificou. Por isso que eu não desisto. Porque é essa boa nova que você precisa. É o quê? É você entrar em Jesus. E deixa Jesus te limpar. Ele é quem vai te preparar até você chegar à estatura de varão perfeito. Porque se você depender do seu preparo, coitado. Foi o caso do Moisés, inclusive, né? Que ele legou que não estava preparado, que aquilo ali não era, né? Mas ele disse, não, ninguém.
Eu vou mandar uma pessoa para te ajudar. Você não vai ficar sozinho, não, relaxa. Exatamente, Leandro. É por isso que eu creio que Deus faz questão de trazer, botar na Bíblia as imperfeições dos homens de Deus. Ele fez tudo uma lista, né? Não, Para mostrar, exatamente, para mostrar que o perfeito é Jesus. Exato. E que é pela justiça dele que eu e você, nós aqui somos salvos. É essa a mensagem. Quer acrescentar alguma coisa? Não, Quer dizer algo mais? Só queria dizer, né, para a gente chegar até um certo ponto aqui no horário também, a questão para fechar, né, justificativo em si. Sabemos que tem essa visão, mas, no final das contas, você tem que tomar a decisão de crer em Cristo ou crer em Deus. Se firmar nele, a esperança é em Jesus. Não é nos seus méritos. A gente falou muito sobre isso. Esse vídeo aqui. Em Cristo. E esperança em Cristo, pregador. Está nele. Então o justificativo é só nele. É o sangue dele que vai te justificar das questões vindouras, a condenação, etc. Então, você vai encontrar a redenção dele. Isso. Como é que eu devo ir para Jesus? Eu tenho que me preparar em acontecimentos anteriores, com muito estudo, etc. Vamos lá. O básico é: procure uma igreja que pregue a Bíblia fielmente, de verdade, próximo da sua casa. Você vê que a Bíblia é pregada fielmente, verdadeiramente. Okay? Claro, passe a caminhar, crendo em Cristo, que Ele vai te ajudar. Tenho problemas. Eu comecei a caminhar 2 semanas e já deixei, porque eu tive problemas na minha vida pessoal, para continuar na igreja. Não desista por isso. Creia com a própria esperança, até mesmo para a tua salvação. Tá bom? Exatamente. Até para a tua própria salvação. Jesus recebe. Crede nisso, ó. Tá bom, eu errei agora. Se eu vou semana sem ir para a igreja por causa disso. Eu vou voltar por glória. Pensa assim. Eu vou voltar, a igreja estava pregando, porque eu sei que quem vai me justificar é Cristo. Bom, não é você mesmo. E quando você ficar pensando nisso, parece que é como se estivesse dizendo assim, ó. Eu sei que está aqui a justificação do sacrifício de Jesus. O sangue está aqui. Mas é como se não fosse o suficiente. Então, cuidado. Que quando você tem esse conflito, você está dizendo assim, ó, que o sangue de Cristo, sacrifício, para a justificativa não é suficiente. Então está errado isso. Você tem que se agarrar a essa justificativa. Tá bom, eu errei, eu faço isso. Mas eu vou crer contra a própria esperança de que o sangue que me justifica é maior, é mais poderoso que os problemas. Exatamente. Ó, deixa eu só falar assim, muito bom isso que o Felipe colocou. O que é que eu faço? Deixa suas culpas, ó, não se apegue às suas culpas. Eu sei que você está aí envolvido em muitas culpas, que realmente temos muitas culpas. Mas é isso que o inimigo quer, é que você fique amarrado nas culpas. E o que Jesus tira de você é exatamente essa culpa. Agora, só ter cuidado assim para a gente não confundir as palavras, justificação com justificativa, né? Porque quando fala justificativa, é como se Deus justificasse o seu erro, né? Dá essa impressão. A palavra que a Bíblia usa é justificação, porque é Jesus trazendo a sua justiça para nós, né? Porque às vezes uma palavra errada, uma palavra às vezes dita misturada, às vezes leva a pessoa a entender errado. Não, isso, eu vou me justificar. Aí entra a justificativa, né? Justificação não existe. A doutrina é justificação, que foi bem mostrada aqui por Felipe. Justificação, que é o quê? É Jesus que foi o justo e pagou a nossa dívida, que foi como o Felipe mostrou. Aí é justificação, para que as pessoas não cheguem na igreja se justificando, porque aí você não encontra misericórdia, nem salvação, nem graça, né? É pela fé em Cristo Jesus. E Felipe botou muito bem isso. Procure uma igreja que prega a palavra, deixa os erros seus e dos outros e segue a Jesus. E Jesus, ele perdoa cada um dos seus pecados.
E é por isso que nós estamos aqui. Não é isso? Por isso, amigo, eu quero agradecer a vocês terem assistido esse vídeo, agradecer a presença do Felipe, Leandro, Ana Isa e a paz do Senhor. Quer falar? E vem a próxima segunda-feira. Prometemos que não vamos repetir o capítulo. Eu vou ter que cortar isso daí, rapaz. Vou ter que cortar essa fala porque eu não disse. Disse lá no outro. Mas eu vou cortar. Do capítulo Mas vai seguir a sequência 3 e 4. Eu vou cortar essas partes que eu falei. Ah, tá. Tá certo? Então, a paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor. Até a próxima